Vamos lá então, sou o Dr. Lio, sou médico e eu quero trazer para a mesa hoje uma discussão sobre crise de identidade e síndrome do impostor e como é que você supera essas duas coisas. Porque não é infrequente ver que pessoas verdadeiramente competentes, e principalmente estudantes, jovens trabalhadores, né, o público com quem eu falo, que é esse público que varia entre os 25 e 35 anos, sofre muito com a incapacidade de acreditar em si mesmo, né? Existe um certo grau aí de insegurança que impede você de prosseguir, seja na sua carreira como jovem profissional ou como estudante que está ingressando ainda, né, na sua profissão, mas que, como eu sempre digo, né, você já é um profissional em formação. E essa insegurança, às vezes, ela chega a ser tão grande que ela paralisa você, né? E a minha ideia aqui é poder discutir com você como é que faz para você superar ela, independentemente da área que você pretenda seguir, tá? Pelo simples fato de que ela tem uma raiz única. E se você consegue encontrar essa raiz, você consegue muito bem ir com uma faca lá e cortar esse mal pela raiz, né? O problema é que, como ela é uma raiz muito profunda, porque ela geralmente está na sua inconsciência, né, no seu subconsciente, ou ela está, vamos dizer assim, no seu processo de formação como pessoa, ela tende a crescer de novo, né, se você não cortar ela de maneira muito profunda. E a intervenção que eu quero te propor não é uma intervenção tão forte como seria um prosseguimento terapêutico com um profissional qualificado. Então, se você consegue ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico a longo termo, eu acho que é mais adequado. Mas a ideia que eu vou te propor aqui, ela serve também, e que se você conseguir aplicar ela, né, com certa regularidade e consistência, eu tenho certeza que você vai ter grande benefício. E aí a primeira coisa que acho que vale a pena apontar é você primeiro fazer uma diferenciação clara daquilo que é uma síndrome do impostor de verdade e daquilo que é só falta de competência, né? Porque, desculpa falar assim de maneira grosseira, mas você tem que saber de verdade, você tem que perceber de verdade quando você é ruim pra caralho em alguma coisa, né? E aí é só a sua cabeça iludida achando que você é bom, mas é que as pessoas não reconhecem, né? Ou enfim, que você deu sorte, né? E às vezes você só deu sorte mesmo. E quando você é verdadeiramente bom, e aí você acha que você não é bom em alguma coisa, embora todas as evidências apontem para isso, né? Como que isso funciona de maneira geral? Quando você é ruim, né, quando você precisa melhorar, eu acho que ser ruim é uma palavra muito dura, mas quando você precisa melhorar, ser mais competente, você deu sorte, ou enfim, teve uma confluência de fatores que te levaram ali, geralmente aquele evento vai ser individual na sua vida, né? Vou te dar um exemplo. Não é uma síndrome do impostor você se achar ruim quando você vai bem em uma prova só, e aí você vai mal em todas as outras. E aí você começa a se questionar, talvez, né, eu seja bom mesmo, mas eu estou sofrendo de síndrome do impostor. Não é isso, tá? A síndrome do impostor, ela é quase que por definição um caso em que uma pessoa ela é verdadeiramente competente, ela se mostra competente com consistência, embora ela tenha muito sucesso naquilo que ela faz, né? Todas as evidências apontem concretamente que ela é muito boa, ela ainda duvida de si mesma. É diferente de um caso, por exemplo, que, se eu não me engano, né, a Emma Watson, depois que ela terminou de filmar os filmes do Harry Potter, a série, ela disse que ela tinha uma síndrome de impostor, que embora ela fosse uma atriz muito competente, todo mundo julgasse ela, né, sendo uma atriz muito competente, e ela realmente é assim. Harry Potter virou uma série que marcou, né, a minha infância, marcou provavelmente a infância de muita gente de vocês que estão assistindo esse vídeo. Ela não acreditava que ela era uma boa atriz. E aí é muito curioso a descrição da sensação que ela faz, porque provavelmente é uma sensação comum às pessoas que também têm essa dinâmica parecida em outras áreas da vida, né? Ela dizia que o tempo todo estava pensando que estava ali por sorte, estava pensando que a qualquer momento as pessoas iam descobrir que ela era uma farsa, né, e que iam perceber que ela era uma péssima atriz e que ela estava ali só porque ela calhou de estar no dia certo, na hora certa, né? Tirando a sorte de lado, que é um fator muito importante, não vamos nos enganar, né? Eu digo até que em prova a sorte é um fator determinante, né, para cair aquilo que você estudou, como você estudou, e aí você passou.
né? Tem o fator de sorte em tudo. E as pessoas não gostam de admitir isso, porque fica parecendo que você tira o crédito da pessoa, mas não é. Sorte é um fator importante. Tirando o fator da sorte, a gente tem que considerar que uma pessoa que consistentemente está tendo sucesso, como era o caso dela, não é sorte, né? Porque a sorte ela não se repete. A sorte é um evento aleatório, né, que vai, por uma, enfim, né, confluência de razões, de circunstâncias, se apresentar ali naquele momento. Mas se você é uma pessoa que, no caso dela, né, consistentemente tá demonstrando resultados nas filmagens, né, as pessoas reconhecem, né, a sua atuação, não é sorte, é competência. E acho que isso vale também para outras coisas. Se no seu trabalho você frequentemente se destaca, você frequentemente tem boas ideias, você frequentemente é muito produtivo, a ponto de outras pessoas reconhecerem, eu não acho que é sorte. Não acho que é só o fato de você, às vezes, ser muito carismático, né, e conseguir resolver problemas. Eu acho que não é nada disso. Muitas vezes é puramente competência, né? E aí começa a nascer a resposta, né? A faca que eu falei que você vai usar para cortar esse mal pela raiz, né? A dificuldade de uma pessoa que sofre da síndrome do impostor, a dificuldade que ela tem é de reconhecer de maneira concreta o próprio sucesso, porque ela acha que essa sequência ela é devida à sorte contínua, né? O primeiro passo é reconhecer que sorte contínua não existe, né? Sorte é um evento aleatório. O segundo passo é começar a ver um resultado concreto, né? E aí você pode me dizer assim, mas o resultado em si é o que está me deixando ansioso, porque afinal de contas, né, é por eu não achar que mereço esse resultado é que eu sofro da síndrome do impostor, e que é um posicionamento extremamente justo, eu vou te dizer. Mas você pode, como sempre, ter um pequeno token, né, uma pequena pedra de toque, né, acho que seria a tradução adequada para token, uma pedra de toque, não é, né, na verdade não é a tradução adequada, mas foda-se, enfim, né, uma pedra de toque, alguma coisa que você usa para tocar e para se sentir seguro, você pode usar, na verdade, a sua própria competência, né? E você vai fazer isso, né, do jeito mais simples possível, que é criando um parâmetro próprio, né, numérico, exato, da sua competência. Você vai usar alguma coisa para mensurar a sua competência. Vou fazer uma pequena confissão aqui. Eu sou uma pessoa extremamente insegura, embora eu fale bem, né, e aí eu tenho um viés para falar bem. As pessoas me perguntam, como é que você fala bem? Primeiro que eu sempre gostei de falar. Né, isso me dá uma vantagem competitiva. Assim. Eu sempre gostei de falar muito. Eu sempre conversei muito. Mas eu literalmente li livros sobre oratória. Né? Eu fui formado em jornalismo, eu sou formado em jornalismo, então eu aprendi a falar assim também na faculdade, né? E além disso, eu me apresentei muito ao longo dos cursos que eu fiz, eu fazia muitas apresentações, eu me voluntariava para falar, né, em função do grupo, então essa foi uma coisa que eu pratiquei. Mas apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa muito insegura, né? De modo que quando eu comecei a ir para a academia, porque eu tentei lidar, eu ainda lido com esse problema de baixa autoestima, cuidando da minha própria saúde e treinando, embora eu esteja fora de forma, uma das coisas que me mantinha estabilizado, mentalmente estabilizado, era saber que eu tinha pelo menos, né, apesar de todas as minhas inseguranças, eu tinha pelo menos aquela medida exata, né, da academia, me dando um certo grau de segurança. Né? E isso era o quê? Era o meu peso que estava sob controle. Isso era o meu desempenho físico, quando eu conseguia levantar mais peso. Isso era o meu desempenho, como se diz, atlético, quando eu conseguia correr mais. Tudo isso eram parâmetros, né, que eu usava para dizer para mim mesmo que, olha, eu posso ser todas essas coisas, mas pelo menos fraco eu não sou, pelo menos fora de forma eu não sou, pelo menos preguiçoso eu não sou. Né? E eu usava isso como referência que me dava segurança para poder fazer outras coisas. E eu acho que é por isso que tanta gente vai na academia, tá? Sinceramente. Eu acho que muita gente vai na academia justamente para poder começar a criar um pouco de autoestima para galgar outras áreas da vida, né? E que tá tudo bem, é normal. Eu acho que você pode usar isso em outras coisas também, né? Você pode translocar esse mesmo pensamento sempre para outras áreas da vida, sempre usando, né, a ideia de que se você não pode se apoiar na noção subjetiva de que você é bom, porque ser bom é uma opinião, né? O filme que é bom para mim não é o filme que é bom para outra pessoa, você pode se apoiar numa medida exata. O que os estudantes fazem? Qual que é a medida mais concreta do seu desempenho? E que você não pode se apoiar na síndrome do impostor, né? É desempenho acadêmico? É prova? É você fazer simulado? Se você consistentemente vai bem em simulado, você consistentemente é bom, logo você é bom.
não é uma opinião isso, né? Uma pessoa que consistentemente tem resultado, ela não sofre da síndrome do impostor, né? Ela estuda muito e ela tem muitos resultados, né? E aí você usa isso como sua pedra de toque, você vai usar isso como a sua referência, né? Aí o que você não pode fazer, obviamente, é deixar isso de lado e ir para outros parâmetros subjetivos. Né? Vamos trazer isso um pouco mais para a nossa realidade, aqui, um pouco mais para o concreto. Né? Como que eu sabia que eu estava ficando bom nesse negócio de YouTube? Eu acho que eu estou ficando bom, né? Não sei vocês, mas acho que estou ficando bom. Inclusive, no futuro eu quero anunciar grandes mudanças aqui no canal, né? Não sei se vocês já viram meus vídeos antigos ou não, mas eu estou sempre tentando melhorar um pouco aqui o desempenho e eu quero trazer mais coisas. Muita gente tem pedido para eu criar conteúdo mostrando a minha vida, mostrando o meu contexto. Eu sou muito tímido com essas coisas, eu sou muito fechado, assim, eu sou muito, como diz, reservado. Mas eu vou tentar trazer um conteúdo mais de vlog. Não sei se vocês acham isso ruim, me conta aqui nos comentários, mas eu realmente gostaria de fazer esse esforço e começar a trazer um conteúdo diferente aqui para vocês. Até para vocês me conhecerem, eu acho que eu não conto nada da minha vida para vocês, né? E eu fico muito feliz que a gente tenha criado essa comunidade, né? Mas, como eu sabia que estava ficando bom, voltando para o assunto, como eu sabia que estava ficando bom nesse negócio de YouTube? Bom, eu primeiro vi o número de visualizações crescer, eu vi o número de inscritos crescer, eu vi o número de comentários crescer, eu vi o número de interações que eu tinha com a comunidade crescer, eu tinha uma medida concreta, deixou de ser subjetivo. Né? Agora, o quanto cada pessoa gosta ou não, isso é uma coisa diferente, né? Mas parece que, objetivamente, a coisa está ficando boa, né? Eu estou indo melhor do que eu era antes. E até se eu for comparar os vídeos que eu fazia antes, a maneira que eu falava antes, eu sinto que eu evolui bastante nesses meses. Eu sinto que eu consigo me expressar melhor, com mais naturalidade. Eu sinto que eu consigo me focar melhor em um assunto, porque antes eu tinha a sensação que eu ia fazer vários assuntos, né? Então, quer dizer, para além da minha opinião pessoal sobre os meus vídeos, sobre o meu desempenho, eu tenho a medida concreta do YouTube dizendo, olha, tá indo melhor do que estava antes. Como que eu sei? Os números estão maiores. Então pronto, deixou de ser uma opinião subjetiva, virou uma opinião objetiva. Entendeu? Então é mais ou menos isso que você tem que fazer com a sua vida. Ou seja, tira do subjetivo, traz para o objetivo, traz para o mundo concreto. Parece um pouco difícil você fazer isso, mas você tem que encontrar ali, né, de que maneira você consegue transformar, né, aquilo que é inexato, subjetivo, em uma medida que você pode mensurar. Né, uma medida, não, um parâmetro que você pode mensurar. Né? Seja você indo para academia e falando de peso, por exemplo, que nem eu, né, falando de peso, desempenho físico, seja falando de nota, né, para quem é do estudo, no seu trabalho, você tem que ter marcadores de resultado, por exemplo. Né? Por isso que existem metas, vendas, né? Parece muito coisa de papo de gerência, né, de RH, mas não é não, eu acho que é uma coisa importante, porque senão, se a gente ficar só na opinião, corre muito risco de você ter uma opinião distorcida da realidade, né? E aí, se você tem uma opinião distorcida da realidade, você vai viver no seu próprio mundo, e aí você está um passinho muito próximo ali de viver no delírio, né, de estar na esquizofrenia, que é uma coisa que a gente não quer. Então, o vídeo de hoje é sobre isso, né? Esse é um dos exercícios, inclusive, que a gente fala no clube. Você pode conhecer o clube clicando aqui no link que eu fixei nos comentários. Né? O clube é a nossa comunidade de alto desempenho, então é uma comunidade onde você vai conhecer pessoas que estão interessadas em se desenvolver profissionalmente, se desenvolver academicamente, e a gente faz isso, né, por meio de um grupo onde eu compartilho todas as coisas que eu fiz para conseguir chegar onde eu estou. Né, para conseguir me formar como médico, criar minha carreira fora. Eu compartilho todas as ideias que me fizeram aprender a se focar, né, principalmente, aprender a criar uma rotina de alto desempenho e aprender a criar minhas metas e executar elas com muita eficiência, sejam elas quais fossem, né, ou desculpa, fossem elas quais fossem, né? Seja ela desempenho físico, desempenho acadêmico, desempenho profissional, quase tudo segue mais ou menos uma fórmula ali quadradinha, com um passo a passo muito claro que eu tento explicar e que, se você aplicar, existem altíssimas chances de você conseguir chegar na sua meta também. Né? A parte legal é que a gente faz um encontro praticamente mensal, né, para a gente discutir nossas metas, discutir nossos problemas e fazer um reajuste de rota. Então, se você tiver interesse, fica aqui o meu convite para você, de novo, clica aqui no link no comentário. E se você gostou do vídeo, né, manda para um amigo, deixa seu like, deixa seu comentário. Eu leio quase todos os comentários, né, quando eu consigo, e respondo sempre que tem um comentário legal que eu acho que pode ser interessante para os outros também. Me conta se você sofre da síndrome do impostor ou não,
Né? Me conta se você já passou por algum momento assim, se você superou e como é que você fez. Tá? Vou ficar muito feliz de ouvir sua história. A gente se vê na próxima. Tchau.